E tem gente, e agora? Acreditar em pesquisa, Datafolha? Se bem que Datafolha eu acho que recebeu pouca grana dessa vez. Só 60, diz que no segundo turno o Lula tem 60%. Então tem que botar mais um dinheirinho no Datafolha e passar para 70%, 80%. Quem sabe, né? A gente confiar no Datafolha, nem vai votar. Já está eleito mesmo. O Datafolha disse ano passado, em 2018 que eu perderia para todo mundo, até para o Cabo Daciolo. Pessoal, tudo mentira do Bolsonaro, tá? Nada a ver. O Datafolha em 2018 soltou as pesquisas na pinta, ele acertou, cravou o resultado. Tá em todos os sites, aí você pode resgatar o histórico, enfim. Agora, os números do Datafolha. O Instituto afirma que, um dia antes da eleição, Jair Bolsonaro, do PSL, mantém o favoritismo. Mas Jair Bolsonaro tinha 58% dos votos válidos, depois 59%, oscilou negativamente para 56% e agora chega à véspera da votação com 55%. Fernando Haddad tinha 42% dos votos válidos, depois 41%, oscilou positivamente para 44% e agora tem 45%. Pela margem de erro. Aí passando para o próximo assunto, né, o Freixo soltou isso aqui, é uma bomba, a gente tem que averiguar se a Michelle que está sendo falada aqui realmente a Michelle, primeira-dama, mas, olha o que o Freixo falou, urgente, Michelle Bolsonaro foi citada no esquema da roubalheira das vacinas superfaturadas. Luiz Paulo Dominguete, que denunciou o pedido de propina feito pelo governo, escreveu numa mensagem de celular que Michelle está no circuito agora, junto ao reverendo. Então, a se confirmar aí a família Bolsonaro entrando de cabeça no esquema da compra da vacina. Tem uma coisa que a gente fala, que é bom vocês saberem, vocês sabem com toda certeza, o dia de ontem foi um dia muito triste, dado o que aconteceu em Cuba. Então, pessoal, sobre esse assunto de Cuba, várias considerações têm que ser feitas aqui. Primeiro, Bolsonaro não tem moral nenhuma para falar, Bolsonaro e família, né? Não tem moral nenhuma para falar desse assunto porque eles são apoiadores de torturador e de ditaduras. Não só a ditadura militar que teve no Brasil, mas também a ditadura Pinochet, a ditadura do Stroessner lá no Paraguai, enfim. Perderam em 64, perderam agora em 2016. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Agora, tendo pontuado isso, tá, que o Bolsonaro não tem moral nenhuma para falar nesse assunto, a questão é o seguinte, a situação de Cuba é muito conhecida, ou deveria ser muito conhecida, né, porque eu tenho visto muito terraplanismo por aí. Hoje é muito fácil conseguir as imagens lá de Cuba, às vezes com os próprios cubanos fazendo filmagens ali de como que é a compra no supermercado, né? Eles usam aquela caderneta que é o libreta de abastecimento. E é uma situação, todo mundo já conhece, pobreza, né? Escassez de alimentos, fome, exatamente, eles não passam, eles têm direito ali a uma cesta básica por mês. Mas é uma situação de vida muito difícil, eles têm restrição para conseguir itens de uso pessoal, como pasta de dente e tal. Quem já foi em Cuba relata muito isso, né? Que eles pedem, né? Assim, você pode deixar a pasta de dente, pode deixar... Porque realmente lá há uma escassez muito grande, eles não têm pasta de dente, por exemplo, para terminar o mês. Então, assim, eles têm alimentos, mas é contadinho, muito realmente pouco. Eles têm também moradia, mas é uma moradia também de uma qualidade bastante questionável. Eles não têm nenhuma liberdade de expressão. É uma ditadura como qualquer outra. Inclusive ontem lá, várias. Estou mostrando só essa aqui, mas tem várias imagens de pessoas sendo presas. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui é o seguinte. Primeiro, não existe, tá? Fora do Brasil, fora aqui da América do Sul, não existe nenhum partido de esquerda, Partido Socialista Francês, Partido Socialista Espanhol, o Labour Party, tanto na Inglaterra como na Austrália, na Nova Zelândia, o Partido Liberal no Canadá, a área mais esquerda do Partido Democrata nos Estados Unidos, o pessoal lá da AOC, do Bernie Sanders, ninguém apoia esse regime cubano. Eu diria que essa fantasia é uma coisa realmente nossa aqui da América do Sul. Inclusive eu li o editorial aqui do El País, que é o jornal ligado ao Partido Socialista da Espanha. Um editorial duríssimo contra o governo cubano, inclusive pedindo que o governo da Espanha, lá do Pedro Sánchez, que é do Partido Socialista, tome providências mesmo para tentar ajudar esses manifestantes tal, que estão sendo presos e etc. Na mesma linha o Le Monde também, da França, que é o jornal ligado ao Partido Socialista francês. E aí eu queria só repor uma verdade, porque falam muito, mas é o embargo. Tudo é o embargo. Todo o problema de Cuba é o embargo. Não, não é. O embargo é um dos problemas, tá?
Mas assim, o motivo por que a economia cubana não funciona bem é o mesmo motivo por que a economia romena não funcionava bem, porque a economia da Iugoslávia não funcionava bem, porque a economia polonesa não funcionava bem. Eu gosto muito de usar o exemplo da padaria, né? Imagina um lugar onde até a padaria é estatal. E aqui não se trata de vociferar contra o Estado, inclusive o que está se mostrando mais bem sucedido é uma associação entre o Estado e o mercado, que é o que a China fez, o que a Coreia do Sul fez. Mas realmente em setores onde você precisa de concorrência, por exemplo, o de padaria. Vai ter uma padaria que faz produtos melhores e outra que é horrível, que é suja, que produz produtos horríveis. Então é a concorrência ali que vai gerar, vai selecionar ali aqueles que fornecem os melhores produtos e serviços, e isso que gera evolução, isso que gera a movimentação da economia. Agora imagine essa lógica da padaria aplicada numa economia inteira, tá? Eu acho que isso é um exemplo que dá para mostrar bem como que essa economia nunca deu certo e nunca vai dar certo desse jeito, 100% estatizada. Inclusive a China entendeu isso há 45 anos e mudou completamente a orientação econômica do governo. É óbvio que a economia pode ter algumas estatais em setores onde não há concorrência, por excelência, por exemplo, setor de energia elétrica. Você não escolhe comprar a energia elétrica da empresa A ou da empresa B. Então esse setor é bem questionável também, se vale a pena ele ser privado, porque o benefício da concorrência você não vai ter. E ainda vai ter que incluir no preço da tarifa da energia elétrica a distribuição de lucros lá do acionista dono da empresa. Esse é um setor, por exemplo, que na China é tocado por estatais. Então, esse modelo cubano, 100% estatal, ele foi tentado na Alemanha. A Alemanha Oriental tentou, o pessoal disciplinado, tal, organizado. Vejam lá, quando o muro caiu. Aliás, quem que teve que construir o muro para a população não emigrar? E quando o muro caiu, veja para que lado que os alemães correram, né? Assim, não existe, isso aí não tem discussão. E se o governo de Cuba vai cair ou não, eu não sei, tá? Porque aí tem a questão da repressão, não sei o que. Agora, se o povo em massa quiser, derruba. Eu vou até encerrar o vídeo aqui com como que eles conseguiram encerrar o regime lá, quase idêntico ao regime cubano, derrubada lá do ditador da Romênia. Isso aí é o povo mesmo que tá angustiado com a condição de vida e quer melhorar. De ontem, em Bucareste, surgiu o sinal mais forte de que Nicolau Ceausescu perdia o controle ferrenho que mantém sobre a população romena. Ele até se assusta quando a multidão começa a vaiar seu discurso. Surpreso, ele para de falar e a televisão oficial, desorientada, sai do ar. Quando a noite baixou, a repressão desceu pesada sobre a multidão. Segundo testemunhas, até tanques foram usados contra os manifestantes. Mas eles não cederam. Mesmo desarmados, foram se espalhando pelas ruas da capital. Invadiram a sede do Partido Comunista e ocuparam a televisão. Dali anunciaram para o resto do mundo que o ditador estava deposto. O país está livre, disseram. Não façam justiça com as próprias mãos. Não queremos mais derramamento de sangue. O povo do lado de fora, entusiasmado, comemora a vitória. Nos estúdios, de forma desorganizada, os manifestantes denunciavam o regime deposto. Este general garantiu que o exército não seria mais usado contra o povo. O tenente-coronel anunciou que suas tropas protegeriam a estação de TV contra possíveis ataques de grupos leais a Ceausescu. O ex-ministro de Relações Exteriores, Cornélio Manesco, de 73 anos, anunciou a formação de um governo de salvação nacional, sob seu comando. Manesco rompeu com Ceausescu publicamente no início deste ano e desde então vivia sob prisão domiciliar. Na varanda da televisão, líderes da rebelião falavam para o público na rua. Saí da prisão 1 hora atrás, disse um deles, pedindo 1 minuto de silêncio em homenagem aos romenos mortos pelas forças de segurança nos últimos 5 dias. Estimativas da agência de notícias iugoslava se referem a 4.000 mortos. Lá dentro, 2 vítimas que conseguiram sobreviver à repressão da véspera na capital apareciam em cadeia nacional de televisão. Até o início da noite, enquanto o povo nas ruas da capital comemorava a vitória sobre Ceausescu, o destino do ditador deposto ainda era um mistério. A agência de notícias iugoslava informou que ele tinha fugido de helicóptero do telhado do prédio sede do Partido Comunista. Mas o que teria acontecido depois dessa fuga ainda não estava claro no início da noite. Informações conflitantes diziam ou que teria sido capturado ou que teria conseguido escapar. Depois de anunciar a execução de Nicolae Ceausescu, o locutor da TV romena comentou: "Maravilha, o anticristo está morto."
O ditador teve um julgamento sumário, acusado de destruição da economia, genocídio e do envio de $1 bilhão para o exterior. A televisão mostrou Ceausescu e a mulher Helena sendo levados pelo exército a um exame médico antes do fuzilamento. O chefe da tropa encarregada de cumprir a sentença de morte perguntou se havia voluntários. Todos os soldados se apresentaram. Depois, 2 soldados liquidaram o casal e a televisão...